Guarde essas lágrimas para quando eu ficar com a casa e o carro, idiota. As palavras dele ainda ecoam na minha mente quando fecho os olhos. Aquela risada, aquele olhar de desprezo. Como alguém com quem compartilhei 10 anos da minha vida podia me olhar daquele jeito? Como se eu fosse nada. Como se nosso casamento, nossas memórias, nossos planos juntos não passassem de um contrato que ele agora rasgava na minha frente, sem nenhum remorso. Meu nome é Renata, tenho 38 anos e nunca imaginei que estaria aqui, contando como meu mundo desabou em uma única noite, para depois ser reconstruído de uma forma que nem nos meus sonhos mais ousados eu poderia imaginar. Queria poder dizer que sou uma mulher extraordinária, mas a verdade é que sou como qualquer uma de vocês. Trabalhava no departamento financeiro de uma empresa respeitada em Ribeirão Preto, acreditava no amor, confiava nas pessoas e, principalmente, confiava no homem que jurou me amar e proteger até o fim dos nossos dias. Naquela quarta-feira, voltei mais cedo para casa. Estava exausta depois de uma reunião particularmente difícil e tudo que eu queria era tomar um banho quente, vestir meu pijama mais confortável e talvez abrir uma garrafa de vinho para relaxar. Júlio tinha dito que estaria em um jantar de negócios. Já fazia 3 meses que esses jantares aconteciam com uma frequência suspeita. 3 meses em que eu tentava ignorar o cheiro diferente nas camisas dele, as mensagens que ele corria para esconder quando eu entrava na sala, as ligações que ele atendia no banheiro com a porta trancada. Quando abri a porta do nosso apartamento no condomínio Jardins da Serra, aquele que escolhemos juntos depois de meses procurando o lugar perfeito, soube imediatamente que algo estava errado. Um par de sapatos femininos, delicados e caros, que não me pertenciam, estava no hall de entrada. E então ouvi as risadas vindas do nosso quarto, né? A risada dele que eu conhecia tão bem e uma risada feminina que eu também reconhecia. Adriana, a nova assistente executiva que ele havia contratado há 6 meses. Deveria ter dado meia volta, saído dali, preservado o que restava da minha dignidade. Mas algo dentro de mim precisava ver. Precisava confirmar o que meu coração já sabia há meses. Caminhei em silêncio pelo corredor, cada passo pesando como chumbo. A porta do quarto estava entreaberta e através dela pude ver Júlio, meu marido, e Adriana na nossa cama. Na cama que compramos juntos quando nos mudamos para aquele apartamento. Nas almofadas que eu havia escolhido com tanto cuidado. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisada, assistindo meu casamento se desintegrar diante dos meus olhos. Podiam ter sido segundos ou horas. Só sei que em algum momento Adriana me viu. Nossos olhares se encontraram e ao invés de vergonha ou constrangimento, o que vi foi um sorriso. Um sorriso vitorioso como quem diz: eu venci, ele é meu agora. Júlio, ela disse calmamente, sem tirar os olhos de mim, temos companhia? O que aconteceu em seguida está gravado na minha memória com uma clareza dolorosa. Júlio virou-se, me viu e não houve surpresa em seu rosto. Não houve vergonha. Houve apenas irritação, como se eu estivesse atrapalhando algo importante. Ele levantou-se calmamente, vestiu o roupão que eu havia lhe dado de presente no último aniversário de casamento e caminhou até mim. Não era assim que eu queria que você descobrisse, ele disse, sem nenhuma emoção na voz, como se estivesse falando sobre o tempo ou sobre qual restaurante escolher para jantar. As lágrimas começaram a cair antes mesmo que eu pudesse controlá-las. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva, de humilhação, de todos aqueles meses em que eu havia ignorado os sinais, em que havia me convencido de que estava sendo paranoica, em que tinha engolido minhas suspeitas para não parecer a esposa ciumenta e insegura. Como você pôde? Foi tudo o que consegui dizer, minha voz trêmula de emoção. Na nossa casa, na nossa cama? Foi quando ele riu, uma risada fria, desdenhosa, que congelou meu sangue. O que você esperava, Renata? Olhe para você e olhe para ela. Era só uma questão de tempo. Adriana riu junto com ele, agora sentada na cama, enrolada no lençol que eu havia trocado naquela manhã. Ele tem razão, querida. Você realmente achou que poderia mantê-lo interessado? Com esse seu trabalho chato e essa sua vida sem graça? Antes que eu pudesse responder, o telefone de Júlio tocou. Ele atendeu ali mesmo, na minha frente,
como se eu não estivesse ali. Alô, mãe? Sim, ela já sabe. Está aqui agora, fazendo uma cena. Uma pausa e então outra risada. Sim, pode vir. Acho que é hora de colocarmos as cartas na mesa. Quando desligou, olhou para mim com uma expressão que nunca se havia visto antes. Não era mais o homem com quem eu havia me casado. Era um estranho, frio e calculista. Minha mãe está vindo para cá. Acho melhor você se controlar até lá. Não queremos que ela te veja assim, toda descontrolada, não é mesmo? Você não pode estar falando sério, disse eu, finalmente encontrando minha voz. Você me trai na nossa casa e ainda tem a audácia de convidar sua mãe para me humilhar mais ainda? Humilhar? Ele repetiu, falsamente ofendido. Ninguém está te humilhando, Renata. Estamos apenas sendo práticos. Nosso casamento acabou. Na verdade, acabou há muito tempo. Você só estava ocupada demais no seu mundinho para perceber. Nesse momento, a campainha tocou. Adriana sorriu ainda mais e foi se vestir no banheiro, enquanto Júlio foi atender a porta. Voltou minutos depois com sua mãe, Dona Teresa, que sempre deixou claro que eu não era boa o suficiente para seu precioso filho. Ela entrou na sala com seu usual ar de superioridade, olhou para mim dos pés à cabeça e soltou um suspiro de falsa piedade. Ah, Renata, não fique assim. Você sabia que isso ia acontecer um dia. Meu filho merece alguém que esteja à altura dele, que possa acompanhá-lo em sua carreira brilhante. Você fez o seu papel, querida, mas agora é hora de seguir em frente. Foi a gota d'água. As lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto e eu não conseguia parar de tremer. Júlio se aproximou, colocou a mão no meu ombro de uma maneira que poderia parecer consoladora para quem estivesse de fora, mas seus dedos apertavam minha pele com força suficiente para deixar marcas. Guarde essas lágrimas para quando eu ficar com a casa e o carro, idiota! Ele sussurrou no meu ouvido, alto o suficiente para que Adriana e sua mãe ouvissem e rissem. Você acha mesmo que vai conseguir alguma coisa no divórcio? Eu tenho os melhores advogados. O juiz é amigo do meu pai. Você vai sair daqui sem nada, exatamente como entrou na minha vida. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Foi como se uma chama, que eu nem sabia que existia, se acendesse. As lágrimas pararam abruptamente e eu olhei para os três à minha frente. Meu marido, sua amante e sua mãe. Todos rindo da minha desgraça, como se fosse o melhor entretenimento. Vamos ver, foi tudo que consegui dizer antes de dar as costas e caminhar até a porta. Aonde você pensa que vai? Júlio perguntou, irritado com minha súbita compostura. Vou buscar minhas coisas. Este apartamento não me pertence mais, não é isso que você disse? Ele pareceu surpreso com minha calma. Provavelmente esperava mais lágrimas, mais súplicas. Mas algo havia mudado naqueles poucos minutos. Eu não era mais a mesma Renata que entrou por aquela porta horas antes. É isso mesmo, ele respondeu, tentando retomar o controle. Pegue apenas suas roupas e seus objetos pessoais. O resto fica. Assenti e caminhei até nosso quarto. Agora deles, para pegar o que era meu. Enquanto abria o armário e tirava minhas roupas, ouvia as risadas e cochichos vindos da sala. Estavam celebrando minha derrota, minha humilhação. Mal sabiam eles que aquilo era apenas o começo da história, não o fim. Naquela noite, deixei o apartamento com apenas 2 malas e um coração partido, mas com uma determinação que nunca havia sentido antes. Não fazia ideia do que o futuro reservava, mas sabia de uma coisa: aquelas risadas não seriam as últimas que eu ouviria nessa história. Passei aquela primeira noite na pousada Águas Claras, um lugar simples, mas acolhedor nos arredores de Brotas, a cerca de 1 hora de Ribeirão Preto. Precisava de distância, de silêncio, de um lugar onde pudesse respirar sem sentir o peso daquelas risadas. O quarto era pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para um jardim bem cuidado. Sentei-me na cama, olhando para minhas 2 malas. Tudo o que restou de uma década de vida compartilhada. Não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Júlio. Aquele sorriso cruel. Ouvia suas palavras cortantes. Guarde essas lágrimas para quando eu ficar com a casa e o carro. Idiota! Como não percebi antes quem ele realmente era? Ou talvez sempre soube. E apenas escolhi ignorar os sinais. Conheci Júlio no Grupo Horizonte há exatos 10 anos e 3 meses.
Eu havia acabado de ser contratada para o departamento financeiro, recém-formada em administração, cheia de sonhos e ambições. Ele já era gerente comercial, respeitado, carismático, com aquele tipo de presença que enche uma sala quando entra. Nosso primeiro encontro foi numa reunião interdepartamental. Ele apresentou os resultados do trimestre com tanta confiança, tanta eloquência, que fiquei impressionada. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido antes. Uma conexão, uma fagulha. Começamos a almoçar juntos ocasionalmente. Conversas sobre trabalho se transformaram em conversas sobre música, filmes, sonhos. 3 meses depois, ele me convidou para jantar no Sabor Mineiro, o melhor restaurante da cidade na época. Foi onde tivemos nosso primeiro beijo, onde ele segurou minhas mãos e disse que nunca havia conhecido alguém como eu. E eu acreditei. Como não acreditaria? Nos casamos 1 ano depois, numa cerimônia elegante organizada principalmente por Dona Teresa, que desde o início deixou claro que tinha grandes expectativas para o filho e que eu, talvez, não estivesse à altura delas. Meu Júlio sempre foi especial, Renata. Espero que você entenda a sorte que tem, ela dizia com aquele sorriso educado, que nunca alcançava seus olhos. Os primeiros anos foram felizes, ou pelo menos foi o que me convenci. Compramos o apartamento no condomínio Jardins da Serra. Viajamos para a Europa, construímos uma vida que, vista de fora, parecia perfeita. Ele foi promovido a diretor comercial. Eu cresci no departamento financeiro, tornando-me coordenadora da área de controladoria. Trabalhávamos juntos, voltávamos para casa juntos, compartilhávamos o mesmo teto, a mesma cama, os mesmos sonhos. Ou assim eu pensava. As primeiras rachaduras começaram a aparecer no nosso 5º ano de casamento. Pequenas coisas no início. Júlio chegando mais tarde, mensagens que ele se apressava em esconder quando eu entrava na sala, mudanças sutis no guarda-roupa, no perfume, na maneira como falava comigo. Nada que eu pudesse apontar especificamente, apenas uma sensação crescente de distância, de frieza. Você está imaginando coisas, Renata. Ele dizia quando eu tentava conversar sobre isso. É o estresse do trabalho. Estamos passando por uma fase difícil na empresa. Você sabe disso. E eu sabia. O Grupo Horizonte estava em expansão, negociando a aquisição de uma empresa concorrente. Júlio estava diretamente envolvido nas negociações, trabalhando noites adentro, viajando com frequência. Era natural que estivesse estressado, distante. Pelo menos foi o que disse a mim mesma. Foi nessa época que Adriana entrou em cena. Jovem, ambiciosa, com um MBA recém-concluído em uma universidade americana e o tipo de beleza que não passa despercebida. Júlio a contratou pessoalmente como sua assistente executiva, elogiando seu currículo impressionante, sua experiência internacional. Ela vai ser um grande ativo para a equipe, ele disse no jantar, em que me contou sobre a nova contratação. Precisamos de sangue novo, de pessoas com visão global. Eu assenti, bebendo meu vinho, tentando ignorar o entusiasmo excessivo na voz dele. Afinal, era apenas uma nova funcionária, certo? Errado. Nas semanas seguintes, o nome de Adriana aparecia com frequência crescente nas conversas. Adriana sugeriu uma nova abordagem para o cliente X. Adriana preparou uma apresentação brilhante para a reunião com os investidores. Adriana ficou até tarde ajudando com o relatório trimestral. Você parece gostar muito dessa tal Adriana, comentei certa noite, tentando soar casual, enquanto preparávamos o jantar na nossa cozinha planejada. É apenas admiração profissional. Ele respondeu sem me olhar nos olhos, concentrado em picar os legumes com uma precisão desnecessária. Ela é excelente no que faz. Você deveria se esforçar para conhecê-la melhor. E tentei. Realmente tentei. Convidei-a para almoçar algumas vezes. Ela sempre aceitava com aquele sorriso perfeito, falava sobre seu trabalho com Júlio, perguntava sobre mim com uma curiosidade que parecia genuína, mas havia algo nos olhos dela, uma frieza calculista que me deixava desconfortável. Você e Júlio formam um casal tão bonito, ela comentou em um desses almoços, mexendo distraidamente em sua salada. Quanto tempo estão casados mesmo? Quase 7 anos, respondi, notando como ela estudava meu rosto, como se procurasse sinais de desgaste, de insatisfação.
Uau, tanto tempo! E como mantém a chama acesa? A pergunta veio com um sorriso que não alcançava seus olhos. Minha amiga Thaís, professora universitária e a pessoa mais perspicaz que conheço, foi a primeira a soar o alarme. Encontramo-nos para um café no shopping após ela ter participado de uma palestra no Grupo Horizonte, a convite do Departamento de Recursos Humanos. Tem algo estranho entre seu marido e aquela assistente dele, ela disse sem rodeios, observando minha reação por cima da xícara de café. A maneira como se olham, como ele toca o braço dela ao falar. Não quero te deixar paranoica, mas como sua amiga, preciso perguntar: está tudo bem entre vocês? Claro que sim, respondi automaticamente. Mas mesmo eu podia ouvir a incerteza na minha voz. Júlio está apenas estressado com o trabalho. Essa aquisição tem consumido todo o tempo dele. Thaís apenas assentiu, sem insistir, mas seus olhos diziam o que ela estava pensando. Eu estava me enganando. E estava. As viagens de negócios de Júlio tornaram-se mais frequentes, sempre com Adriana o acompanhando. Ligações atendidas no banheiro, com a porta trancada, e-mails que ele fechava rapidamente quando eu me aproximava. Perfume feminino que não era o meu impregnado em suas camisas. A distância emocional crescendo a cada dia, a intimidade morrendo lentamente, como uma planta que deixou de ser regada. Estou com muito trabalho, Renata. Era a desculpa constante quando eu sugeria um jantar especial, um final de semana fora, qualquer coisa para reconectar. Nem todos temos o luxo de sair no horário como você. As pequenas alfinetadas, o tom condescendente, as críticas veladas ao meu trabalho. Tudo isso foi se acumulando, me fazendo questionar meu valor, minha atratividade, minha competência. Era uma erosão lenta e constante da minha autoestima, tão sutil que mal percebi acontecendo, até aquela quarta-feira fatídica. O dia em que meu mundo desabou e, paradoxalmente, o dia em que comecei a enxergar com clareza pela primeira vez em anos. Após sair do apartamento com minhas 2 malas, dirigi sem rumo por quase 1 hora até encontrar a pousada Águas Claras. Na manhã seguinte, liguei para minha chefe direta e pedi alguns dias de licença, citando problemas pessoais. Ela foi compreensiva. Talvez já soubesse o que estava acontecendo. Talvez os rumores sobre Júlio e Adriana já circulassem pelos corredores da empresa. Foi durante esses dias de isolamento autoimposto que comecei a realmente pensar, não apenas sobre meu casamento fracassado, mas sobre meu trabalho no Grupo Horizonte. Como coordenadora de controladoria, tinha acesso a uma quantidade considerável de informações financeiras. Informações que, vistas isoladamente, pareciam perfeitamente normais, mas que, quando analisadas em conjunto e com o olhar crítico de alguém que não estava mais cegada por amor, começavam a formar um quadro perturbador. Lembrei-me de reuniões estranhas que Júlio tinha com determinados fornecedores, sempre sem a presença de outros diretores, de documentos que precisavam da minha assinatura com urgência e que ele garantia já terem sido revisados pela equipe jurídica, de transferências para contas no exterior que eram justificadas como despesas operacionais para a expansão internacional. Na sexta-feira, voltei discretamente ao escritório quando sabia que Júlio estaria em uma reunião externa. Acessei o sistema financeiro usando minha senha de coordenadora e comecei a investigar mais a fundo. O que encontrei me deixou gelada. Havia um padrão claro de transferências para uma empresa de consultoria nas Ilhas Cayman, sempre em valores logo abaixo do limite que exigiria a aprovação do conselho. A empresa, ao que tudo indicava, era uma fachada. Não encontrei nenhuma evidência de serviços prestados, relatórios entregues ou qualquer coisa que justificasse os pagamentos. Mais perturbador ainda, encontrei e-mails entre Júlio e alguns fiscais da Receita Federal, com linguagem codificada que sugeria pagamentos de propina para evitar auditorias detalhadas. E em várias dessas comunicações, Adriana servia como intermediária. A peça final do quebra-cabeça veio quando acessei uma pasta digital que normalmente não fazia parte das minhas atribuições. Estava protegida por senha, mas em um momento de inspiração, tentei o nome da mãe de Júlio seguido do ano do nosso casamento. A mesma combinação que ele usava para quase tudo. Funcionou.
Dentro da pasta, encontrei documentos que detalhavam todo o esquema. Como o dinheiro era desviado, lavado através de empresas fantasmas e depois reaparecia como lucro em investimentos pessoais de Júlio. Havia também um documento intitulado Contingência RC, minhas iniciais. Abri-o com mãos trêmulas. Era um plano detalhado sobre como me incriminar caso o esquema viesse à tona. Minha assinatura havia sido falsificada em vários documentos comprometedores. Havia evidências fabricadas de que eu era a mente por trás de tudo, usando minha posição no departamento financeiro. Júlio planejava me transformar em bode expiatório, se algo desse errado. Sentei-me na minha cadeira, olhando para a tela do computador, sentindo uma mistura de choque, raiva e, surpreendentemente, alívio. Alívio por finalmente entender a verdadeira natureza do homem com quem havia me casado. Alívio por ter descoberto antes que fosse tarde demais. Cuidadosamente, copiei todos os documentos incriminadores para um pendrive que sempre carregava comigo. Fiz capturas de tela, salvei e-mails, registrei datas e valores. Trabalhei metodicamente, como se estivesse apenas realizando mais uma auditoria interna. Quando terminei, já passava das 9 da noite. O escritório estava praticamente vazio, apenas alguns funcionários dedicados ainda trabalhando em suas mesas. Desliguei meu computador, guardei o pendrive no bolso interno da bolsa e saí com a sensação de que havia recuperado um pouco do controle sobre minha vida. No estacionamento encontrei Gustavo Nunes, um colega do departamento de TI. Sempre gentil, sempre disposto a ajudar, Gustavo era uma daquelas pessoas que passam quase despercebidas no dia a dia corporativo. Trabalhando até tarde, Renata, ele perguntou com seu habitual sorriso amigável. Sim, precisava colocar algumas coisas em ordem, respondi, tentando parecer casual. Ele hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Ouvi sobre, bem, você e Júlio. Sinto muito. Então os rumores já estavam circulando. É claro que estavam. Em empresas como o Grupo Horizonte, as notícias, especialmente as ruins, se espalhavam com a velocidade da luz. Obrigada, Gustavo. Estou lidando com isso. Se precisar de qualquer coisa, ele ofereceu, deixando a frase no ar. Sorri, agradecida pela gentileza. Na verdade, há algo que você poderia fazer por mim? Conhece algum advogado bom? Alguém discreto e, de preferência, não conectado ao Grupo Horizonte? Ele pareceu surpreso com o pedido, mas assentiu. Meu cunhado é advogado, especialista em direito civil e empresarial. Gabriel Santos. Posso passar o contato dele se quiser? Seria ótimo, obrigada. No dia seguinte, liguei para Gabriel Santos e marquei uma consulta para segunda-feira. Passei o final de semana revendo as evidências que havia coletado, organizando tudo de maneira clara e cronológica. Quando cheguei ao escritório dele, localizado em um edifício comercial discreto no centro de Ribeirão Preto, estava nervosa, mas determinada. Gabriel me recebeu com um aperto de mão firme. Era um homem na casa dos 40 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos perspicazes por trás de óculos de armação fina. Seu escritório era organizado e despretensioso. Nenhum dos sinais ostensivos de riqueza que muitos advogados gostam de exibir. Gustavo mencionou que você precisa de ajuda com um divórcio. Ele começou após me oferecer café, mas tenho a impressão de que há mais nessa história. Muito mais, confirmei, e então comecei a relatar tudo. O casamento, a traição, a descoberta do esquema financeiro, o plano para me incriminar. Enquanto falava, observei atentamente suas reações, buscando sinais de descrença ou julgamento. Não encontrei nenhum. Ele ouviu com atenção, fazendo anotações ocasionais, interrompendo apenas para pedir esclarecimentos sobre pontos específicos. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns instantes, contemplando suas anotações. "O que você quer, Renata?" perguntou finalmente, olhando-me diretamente nos olhos. "Vingança, justiça, proteção, dinheiro?" A pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria realmente? Não havia pensado nisso em termos tão claros. "Quero justiça", respondi após um momento de reflexão. "Quero que Júlio pague pelo que fez. Não apenas a mim, mas à empresa, aos acionistas, a todos que ele enganou. Quero que ele e Adriana e Dona Teresa, que provavelmente sabe de tudo,
Percebam que não podem simplesmente destruir a vida das pessoas e sair impunes. Gabriel assentiu, parecendo satisfeito com minha resposta. Isso pode ser arranjado, mas preciso te avisar, será uma batalha difícil. Seu marido tem dinheiro, conexões e, pelo que você me contou, não tem escrúpulos. Ele lutará com todas as forças. Estou pronta, eu afirmei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Muito bem, vamos começar pelo divórcio, mas manteremos as evidências do esquema financeiro como nossa carta na manga. Quando for o momento certo, usaremos tudo. Saí do escritório de Gabriel com um plano de ação claro e, pela primeira vez desde aquela quarta-feira fatídica, com esperança. O caminho seria longo e difícil, mas agora tinha um aliado, alguém que acreditava em mim e estava disposto a lutar ao meu lado. O que eu não sabia naquele momento era que Júlio, Adriana e Dona Teresa já estavam tramando contra mim, preparando terreno para me destruir completamente. Também não sabia que aquela pequena faísca de determinação que surgiu quando deixei nosso apartamento cresceria até se tornar um incêndio impossível de conter. Um incêndio que consumiria todas as mentiras, toda a corrupção, todas as traições, deixando apenas a verdade em seu rastro. Na manhã seguinte à minha reunião com Gabriel, recebi uma mensagem de Thaís, minha amiga professora universitária, perguntando como eu estava. Decidi encontrá-la no café da universidade onde ela lecionava. Precisava de uma amizade sincera, alguém que me conhecesse antes de Júlio, alguém que pudesse me ancorar à pessoa que eu era. Você parece diferente, foi a primeira coisa que Thaís disse quando me viu. Mais magra, claro, mas também, não sei, mais forte. Sorri, sentindo-me estranhamente reconfortada por sua observação. Estou descobrindo que sou mais forte do que imaginava. Por 1 hora conversamos sobre tudo. Contei a ela sobre a traição, sobre meu encontro com o advogado, mas mantive para mim as descobertas sobre o esquema financeiro de Júlio. Quanto menos pessoas soubessem, melhor. Onde você está ficando? Ela perguntou preocupada. Na pousada Águas Claras. É tranquilo, mas preciso encontrar algo mais permanente. Nem pensar, ela protestou imediatamente. Você vem para minha casa. Tem um quarto de hóspedes que está praticamente implorando para ser usado. Começaram as lágrimas. As primeiras desde aquela noite. Lágrimas de gratidão, não de tristeza. Obrigada, Thaís. Só por alguns dias até eu me organizar. O tempo que precisar, ela insistiu, apertando minha mão. Naquela tarde, instalei-me no acolhedor apartamento de Thaís, perto do campus universitário. Era um lugar cheio de livros, plantas e uma sensação de paz que eu não sentia há muito tempo. Enquanto arrumava minhas poucas coisas no quarto de hóspedes, meu telefone tocou. Era um número que não reconheci. Renata Coelho? Perguntou uma voz masculina quando atendi. Sim, quem fala? Eduardo Vieira, advogado de Júlio Ferreira. Estou entrando em contato para discutir os termos do divórcio. Meu coração acelerou, mas mantive a voz firme. Todo contato deve ser feito através do meu advogado, Gabriel Santos. Tenho certeza que ele entrará em contato com o senhor. Houve uma pausa. Entendo que esteja chateada, senhora O Ferreira. Coelho, corrigi automaticamente. Nunca adotei o sobrenome dele. Outra pausa mais longa. Como queira, senhora Coelho, mas seria no seu interesse conversar diretamente conosco. Júlio está disposto a ser generoso, desde que o processo seja rápido e discreto. Quase ri. Generoso? Interessante. Repito, fale com meu advogado. Júlio ficará desapontado em saber que você escolheu o caminho difícil, ele disse, seu tom agora mais frio. Tenho certeza que ele sobreviverá ao desapontamento. Boa tarde, Dr. Vieira. Desliguei, mãos tremendo levemente. O jogo havia começado. Imediatamente liguei para Gabriel e relatei a conversa. Eles estão testando as águas, ele comentou. Querendo ver se você é vulnerável, se aceitaria um acordo rápido e desfavorável. Você fez bem em redirecionar para mim. Agora precisamos nos preparar para o próximo movimento deles. Nas semanas seguintes, estabeleci uma nova rotina. Voltei ao trabalho no Grupo Horizonte, onde os olhares de pena e curiosidade me seguiam pelos corredores. Júlio raramente estava no escritório. Aparentemente, a expansão internacional exigia sua presença constante em outras cidades.
Adriana também estava frequentemente ausente. Quando estávamos no mesmo ambiente, ela me lançava sorrisos triunfantes, como se dissesse: eu venci, e você sabe disso. O que nenhum deles sabia era que eu continuava minha investigação, agora com mais determinação que nunca. Gabriel havia me aconselhado a coletar o máximo de evidências possível antes que Júlio percebesse o que eu estava fazendo. Uma vez que ele suspeite que você sabe sobre o esquema, tudo ficará mais difícil, ele alertou. Uma tarde, enquanto analisava relatórios financeiros no sistema da empresa, notei algo que havia escapado à minha atenção anteriormente. As transferências para a tal consultoria nas Ilhas Cayman sempre ocorriam 3 dias após reuniões com um cliente específico. Construtora Alvorada, uma empresa que havia crescido exponencialmente nos últimos anos, ganhando contratos governamentais milionários. Anotei todas as datas, valores e nomes envolvidos. Estava tão absorta que nem percebi quando Gustavo, do TI, aproximou-se da minha mesa. Desculpe te interromper, ele disse, fazendo-me sobressaltar. Só queria saber se você está bem. Você parece intensa. Sorri, tentando parecer descontraída. Estou bem, só tentando colocar o trabalho em dia. Ele assentiu, mas seus olhos perspicazes pareciam enxergar além da minha resposta superficial. Após um momento de hesitação, abaixou a voz. Olha, sei que não somos exatamente amigos próximos, mas se você estiver procurando algo específico no sistema, talvez eu possa ajudar. Sou bom em encontrar coisas que não querem ser encontradas. Por um instante, considerei sua oferta. Gustavo sempre foi discreto e profissional, e tendo acesso como administrador do sistema, poderia encontrar informações que estavam fora do meu alcance. Mas o risco era grande demais. Obrigada, Gustavo, mas está tudo bem. Apenas trabalho rotineiro. Ele sorriu gentilmente. Claro, mas a oferta continua de pé. 2 noites depois, recebi uma mensagem dele. Verifique seu e-mail pessoal. Descobri algo que pode te interessar. Com as mãos tremendo levemente, abri meu e-mail no laptop de Thaís. Havia uma mensagem de Gustavo com um arquivo anexado. O assunto era apenas F igual a I. Abri o anexo. Era uma série de capturas de tela de e-mails entre Júlio e o presidente da construtora Alvorada. E-mails que haviam sido deletados do sistema da empresa, mas que Gustavo, com seu acesso privilegiado, conseguiu recuperar. Os e-mails eram explícitos. Discutiam percentuais de propina, métodos de transferência, contas a serem usadas. Mencionavam nossa amiga em comum, que só podia ser Adriana. E mais alarmante, falavam sobre garantir que RC nunca descubra e preparar o terreno para que ela seja responsável se algo vazar. Senti um frio na espinha. Não era apenas um caso de desvio de dinheiro da empresa. Era fraude em contratos governamentais, propina, lavagem de dinheiro. E eu estava sendo preparada como bode expiatório. Na manhã seguinte, entreguei as novas evidências a Gabriel, que as examinou com expressão cada vez mais grave. Isso é muito maior do que imaginávamos, Renata, ele disse finalmente. Não estamos falando apenas de um divórcio complicado ou de fraude corporativa. Isso envolve dinheiro público, contratos governamentais. Se formos adiante com isso, precisamos estar preparados para as consequências. Que consequências? Júlio tem conexões poderosas. Pessoas que podem se sentir ameaçadas se isso vier à tona. Você estará se colocando em risco. Olhei pela janela do escritório dele, observando a cidade que sempre foi meu lar. Pensei em todas as vezes que me senti pequena, insignificante, nos olhares condescendentes de Júlio, nos sorrisos frios de Dona Teresa, na arrogância triunfante de Adriana. Não vou me esconder, respondi com uma convicção que surpreendeu a nós dois. Não vou deixar que me transformem em vilã da história deles. Gabriel assentiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Nesse caso, precisamos ser estratégicos. Primeiro o divórcio, como planejamos. Deixaremos que Júlio pense que está vencendo. E então, quando ele menos esperar, usaremos essas evidências. Enquanto isso, Júlio fazia seus próprios movimentos. Através de seu advogado, Eduardo Vieira, ofereceu um acordo de divórcio que só poderia ser descrito como insultuoso. Eu receberia uma pensão mínima por 6 meses para me ajudar a me reerguer, mas deixaria a casa, o carro
e quaisquer outros bens adquiridos durante o casamento. Ele acha que estou desesperada, comentei com Gabriel ao receber os termos. Deixe-o pensar isso. Quanto mais confiante ele estiver, menos cauteloso será. Em uma noite particularmente difícil, quando a solidão e o peso de tudo que estava acontecendo pareciam esmagar meu peito, decidi visitar o Parque das Araucárias. Era um lugar que sempre me acalmava, com suas árvores imponentes e trilhas tranquilas. Sentei-me em um banco próximo ao lago artificial, observando os últimos raios de sol refletindo na água. Pensei que te encontraria aqui, disse uma voz familiar. Virei-me, surpresa ao ver minha mãe, Dona Elisa, aproximando-se com seu andar suave. Aos 61 anos, ela mantinha a elegância e força que sempre admirei, embora novas linhas de preocupação marcassem seu rosto. Como soube onde me encontrar? Perguntei enquanto ela se sentava ao meu lado. Você sempre veio para cá quando estava perturbada desde criança? Ela respondeu sorrindo. Lembra quando tirou aquela nota baixa em matemática no segundo ano? Te encontrei exatamente neste banco. Ri suavemente com a lembrança. Algumas coisas nunca mudam, e outras mudam completamente, ela disse, sua voz agora mais séria. Thaís me contou o básico sobre você e Júlio. Por que não veio para casa, filha? Suspirei, sentindo o peso da pergunta. Não queria te preocupar. Você já tem tanto com que lidar com o tratamento do papai. Nunca estou ocupada demais para minha filha. Ela repreendeu gentilmente. Além disso, seu pai está muito melhor. Os novos medicamentos estão fazendo maravilhas. Conversamos por quase 1 hora. O céu escurecendo ao nosso redor. As primeiras estrelas aparecendo timidamente. Contei a ela sobre a traição, sobre o divórcio iminente, mas assim como com Thaís, mantive o resto para mim. Sempre soube que havia algo errado com aquele homem, ela comentou, apertando minha mão. A maneira como ele olhava para você, como se você fosse um troféu, não uma parceira. Por que nunca disse nada? Perguntei, genuinamente curiosa. Disse, querida, várias vezes, mas você estava apaixonada e o amor pode ser ensurdecedor. Ela sorriu tristemente. Além disso, você sempre foi teimosa. Precisava descobrir por si mesma. Ao final da conversa, insistiu que eu me mudasse para sua casa no alto da Boa Vista. Aquele quarto de hóspedes de Thaís não pode ser confortável, argumentou. E seu antigo quarto está exatamente como você o deixou. Relutantemente concordei. Parte de mim queria manter distância, proteger meus pais do drama que estava vivendo. Mas outra parte, talvez a parte mais sensata, sabia que precisava de todo o apoio possível. No dia seguinte, no trabalho, recebi um e-mail interno informando que haveria uma auditoria especial no departamento financeiro. O e-mail, assinado pelo próprio Júlio, citava irregularidades identificadas e a necessidade de revisão minuciosa de todos os procedimentos e autorizações. A mensagem era clara. Ele estava começando a preparar o terreno para me incriminar. Liguei para Gabriel imediatamente. É exatamente o que esperávamos, ele disse, sua voz calma e pragmática. Ele está construindo a narrativa de que você é a responsável por quaisquer problemas financeiros que possam ser descobertos. O que fazemos? Continuamos com o plano. Deixe-o pensar que está no controle. Enquanto isso, preciso que você prepare uma carta detalhando tudo. Seu casamento, as primeiras suspeitas sobre o caso, a descoberta da traição e então, metodicamente, tudo o que encontrou sobre o esquema financeiro. Inclua datas, valores, nomes, tudo que puder se lembrar. Será nossa defesa e nossa arma. Passei as noites seguintes trabalhando nessa carta, sentada à escrivaninha do meu antigo quarto na casa dos meus pais. Era um exercício doloroso, reviver cada momento, cada humilhação, cada descoberta chocante. Mas também era libertador, como drenar um abscesso que há muito infeccionava minha vida. 1 semana depois, a auditoria começou. Uma equipe de auditores externos, claramente escolhidos a dedo por Júlio, instalou-se em uma sala de conferências próxima ao departamento financeiro. Um por um, funcionários eram chamados para entrevistas. Quando chegou minha vez, entrei na sala com a cabeça erguida. 3 auditores me aguardavam, todos com expressões graves e pastas cheias de documentos. Senhora Coelho, estamos investigando uma série de transferências não autorizadas para uma entidade no exterior.
começou o auditor principal, um homem de meia idade com óculos de armação fina. Como coordenadora da controladoria, estas transferências passaram por sua aprovação. Todas as transferências que aprovei seguiram os procedimentos estabelecidos e tinham a documentação adequada. Respondi calmamente. Ele empurrou alguns documentos em minha direção. E estes? Transferências para a Cayman Consulting Group, totalizando mais de 5 milhões nos últimos 2 anos. Examinei os documentos cuidadosamente. Como esperado, minha assinatura estava lá. Ou melhor, uma falsificação bem feita dela. Esta não é minha assinatura, declarei. Os 3 auditores trocaram olhares céticos. Temos exemplares de sua assinatura em diversos documentos oficiais, Sra. Coelho. A semelhança é inegável. É uma falsificação, insisti. E sugiro que examinem com atenção quem realmente se beneficiou dessas transferências. O interrogatório continuou por quase 2 horas. Perguntas sobre meu acesso ao sistema, meu relacionamento com outros departamentos, meu conhecimento dos procedimentos de aprovação. Respondi a tudo com calma e precisão, sem demonstrar o nervosismo que sentia por dentro. Quando finalmente fui liberada, encontrei Gustavo esperando no corredor. Como foi? Ele perguntou, preocupação evidente em seu rosto. Exatamente como esperado. Eles já me condenaram antes mesmo da investigação começar. Ele olhou ao redor para garantir que estávamos sozinhos. Tenho mais informações para você. Júlio esteve em reuniões fechadas com os auditores antes mesmo de a investigação começar. Eles foram instruídos sobre o que procurar e quem culpar. Não estava surpresa, mas ainda assim senti um aperto no estômago. Obrigada por me contar, Gustavo. Mas tenha cuidado. Não quero que você se prejudique por minha causa. Ele sorriu, um sorriso triste, mas determinado. Não é só por você, Renata. Trabalho nesta empresa há 8 anos. O que Júlio está fazendo não é certo. Alguém precisa impedi-lo. Naquela noite, finalizei minha carta. 27 páginas detalhando tudo, apoiadas por centenas de páginas de evidências, extratos bancários, e-mails, relatórios, falsificações da minha assinatura. Entreguei tudo a Gabriel na manhã seguinte. Ele leu o documento com atenção meticulosa, fazendo anotações ocasionais. Quando terminou, olhou para mim com uma nova expressão. Algo entre admiração e determinação. Isto é extraordinário, Renata. Não apenas para o seu divórcio, mas potencialmente para um processo criminal contra Júlio e seus cúmplices. Criminal? Perguntei, sentindo o peso dessa palavra. O que você documentou aqui vai além de fraude corporativa. Envolve propina, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, evasão fiscal. Júlio poderia enfrentar anos de prisão. A realização do que isso significava me atingiu com força total. Não era apenas sobre meu divórcio ou sobre limpar meu nome. Era sobre derrubar um esquema criminoso que havia funcionado por anos, envolvendo pessoas poderosas e quantias enormes de dinheiro. Você está pronta para isso? Gabriel perguntou, seus olhos fixos nos meus. Uma vez que comecemos, não há volta. Pensei em Júlio, em seu sorriso cruel naquela noite fatídica, em suas palavras. Guarde essas lágrimas para quando eu ficar com a casa e o carro, idiota. Pensei em Adriana e Dona Teresa, rindo da minha desgraça. Pensei em todos os anos em que me senti pequena, insuficiente, sempre tentando provar meu valor para um homem que nunca realmente me viu. Estou pronta, respondi, minha voz firme e clara. Eles precisam aprender que não podem simplesmente esmagar pessoas e sair impunes. Gabriel assentiu, parecendo satisfeito. Nesse caso, vamos preparar nossa estratégia para a audiência de divórcio. Será nossa primeira batalha, e a que Júlio menos espera perder. Saí do escritório naquela tarde com uma sensação estranha, uma mistura de medo e determinação, de apreensão e esperança. O caminho à minha frente estava cheio de incertezas, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava seguindo na direção certa. O que eu não sabia então era que Júlio havia interceptado meus e-mails, que ele sabia sobre minhas reuniões com Gabriel, que ele estava monitorando meus movimentos. Não sabia que, naquele exato momento, ele estava elaborando seu próprio plano para me destruir completamente. Um plano que quase funcionou. Mas isso é uma história para outro momento.
O que importa é que naquele dia dei o primeiro passo para recuperar não apenas minha vida, mas minha dignidade. E nenhuma ameaça, nenhuma armadilha, nenhuma manipulação poderia me desviar desse caminho. Na manhã seguinte, acordei com batidas insistentes na porta da casa dos meus pais. Ainda sonolenta, ouvi minha mãe conversando com alguém no andar de baixo. Sua voz normalmente calma, agora elevada e indignada. Vesti um roupão às pressas e desci as escadas para encontrar 2 policiais no hall de entrada. Renata Coelho? Perguntou o mais alto deles, um homem de expressão severa e postura rígida. Sim, sou eu, respondi, sentindo meu estômago afundar. Temos um mandado para apreensão de seus dispositivos eletrônicos e documentos relacionados às suas atividades no Grupo Horizonte, ele anunciou, estendendo um papel oficial. Minha mãe se interpôs entre nós. Isso é um absurdo! Minha filha não fez nada de errado! Está tudo bem, mãe, disse, colocando a mão em seu ombro. Com toda a calma que consegui reunir, peguei o documento e o li atentamente. Era realmente um mandado legítimo, assinado por um juiz, citando suspeitas de fraude financeira, manipulação de documentos corporativos e desvio de fundos. Posso ver suas identificações, por favor? Pedi. Eles mostraram seus distintivos e documentos, que pareciam autênticos. Meu laptop está no quarto. Podem me acompanhar. Enquanto subíamos as escadas, disquei discretamente o número de Gabriel no meu celular, deixando a ligação aberta no bolso do roupão. Esperava que ele pudesse ouvir o suficiente para entender o que estava acontecendo. Os policiais revistaram meu quarto meticulosamente, apreenderam meu laptop, tablet, celular antigo que eu mantinha como backup e uma pasta com documentos do trabalho. Fizeram várias perguntas sobre minha função no Grupo Horizonte, meu acesso aos sistemas financeiros, meu relacionamento com Júlio. Estou sob investigação formal? Perguntei finalmente. Por enquanto é apenas uma apreensão de evidências, respondeu o policial mais baixo, um homem de meia idade com olhos cansados. Mas a investigação está em andamento. Após quase 1 hora, eles partiram, deixando-me com um recibo dos itens apreendidos e um silêncio pesado na casa. Minha mãe me abraçou fortemente. Isso é obra daquele canalha do Júlio, não é? Ela perguntou, seus olhos brilhando de indignação. Provavelmente, suspirei. Ele está tentando me incriminar pelo esquema dele. Felizmente, eu havia entregado todas as evidências importantes a Gabriel no dia anterior e mantinha um pendrive com cópias escondido em um lugar que apenas minha mãe conhecia, dentro de uma boneca de porcelana que ganhei aos 12 anos e nunca tive coragem de me desfazer. Meu telefone fixo tocou. Era Gabriel. Acabei de ouvir parte do que aconteceu, ele disse, sua voz tensa. Estou a caminho. Não fale com mais ninguém até eu chegar. Em menos de 30 minutos, ele estava na sala da minha mãe, ouvindo atentamente enquanto eu relatava a visita policial. Seu rosto, normalmente calmo e profissional, mostrava sinais claros de preocupação. Isso é mais agressivo do que eu esperava, ele admitiu. Júlio está usando suas conexões para acelerar o processo contra você. Precisamos reagir rapidamente. O que ele pode ter descoberto? Perguntei, sentindo uma onda de ansiedade. Será que ele sabe sobre as evidências que coletamos? Gabriel refletiu por um momento. É possível. Você mencionou que Gustavo, do TI, estava te ajudando. Talvez Júlio tenha monitorado suas atividades no sistema da empresa, ou talvez tenha pessoas observando seus movimentos. Meu sangue gelou ao pensar em Gustavo. Você acha que ele pode estar em perigo? Vamos alertá-lo, Gabriel decidiu, já discando um número em seu celular. Enquanto isso, preciso que você venha ao meu escritório. Temos que ajustar nossa estratégia. No caminho para o escritório de Gabriel, no carro dele, notei um veículo escuro que parecia estar nos seguindo. Mencionei isso a Gabriel, que fez algumas curvas desnecessárias para confirmar minha suspeita. Estamos sendo seguidos, ele concluiu, seu tom mais irritado que preocupado. Júlio realmente não está economizando recursos. No escritório encontramos Gustavo já nos esperando, parecendo nervoso e exausto. Tentei te ligar várias vezes, ele disse assim que me viu. Seu telefone só caía na caixa postal. Foi apreendido pela polícia esta manhã, expliquei. O que aconteceu? Fui suspenso do trabalho, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos despenteados.
Alegação de acesso não autorizado a sistemas restritos. Quando cheguei esta manhã, meu crachá já estava bloqueado e segurança estava me esperando. Gabriel anotou tudo meticulosamente. Eles revistaram seu escritório? Apreenderam alguma coisa? Meu computador de trabalho, é claro, mas não encontraram nada comprometedor. Eu não sou amador, Gustavo respondeu com um leve sorriso. Todos os acessos que fiz foram através de servidores proxy e não mantive nada localmente. Isso é bom, Gabriel assentiu. Mas agora Júlio sabe definitivamente que vocês estavam trabalhando juntos. Senti uma pontada de culpa. Sinto muito te envolver nisso, Gustavo. Ele balançou a cabeça. Não sinta. Eu me envolvi porque quis. Sempre soube que havia algo errado naquela empresa. Só não tinha provas concretas até você começar a investigar. Gabriel olhou para nós dois com uma expressão pensativa. Acho que é hora de conversarmos sobre o que realmente está acontecendo aqui. Isso vai além de um divórcio conturbado ou uma disputa corporativa. O que Júlio está fazendo, usando recursos policiais, monitoramento, intimidação, sugere que há muito mais em jogo. Como o quê? Perguntei. Como milhões em contratos governamentais fraudulentos, respondeu Gabriel. Como conexões com pessoas no alto escalão que não querem ser expostas. Como um esquema que provavelmente existe há anos e envolve muito mais gente do que imaginamos. Um silêncio pesado caiu sobre nós três enquanto absorvíamos a gravidade da situação. O que fazemos agora? Perguntei finalmente. Precisamos agir em várias frentes, decidiu Gabriel. Primeiro vou entrar com um pedido formal questionando a legalidade da busca e a apreensão desta manhã. Segundo, vamos acelerar o processo de divórcio. Quanto mais Júlio estiver distraído com isso, menos atenção ele dará à investigação que estamos conduzindo. E terceiro, ele fez uma pausa, como se medindo suas próximas palavras. Precisamos de mais evidências, especialmente sobre a conexão dele com a construtora Alvorada. Gustavo se inclinou para frente. Posso ajudar com isso. Conheço alguém no departamento de TI da Alvorada. Ex-colega de faculdade. Gabriel ponderou por um momento. É arriscado, mas pode valer a pena. Seja extremamente cuidadoso. Nas semanas seguintes, vivemos em um estado constante de alerta. Troquei de telefone, usando agora um aparelho pré-pago que não estava registrado em meu nome. Evitava sair sozinha, sempre atentas a veículos suspeitos ou pessoas que pareciam me observar. No Grupo Horizonte, a situação piorava a cada dia. A auditoria descobriu mais irregularidades, todas convenientemente ligadas a mim. Fui chamada para mais 2 sessões de interrogatório, cada vez mais hostis e acusatórias. Mantive minha postura calma, negando qualquer envolvimento, redirecionando perguntas, exigindo provas concretas. Em casa, recebia ligações anônimas no meio da noite, silêncio do outro lado da linha, às vezes uma respiração, às vezes um clique e nada mais. Meus pais estavam cada vez mais preocupados, especialmente meu pai, cujo estado de saúde já era frágil. Talvez você devesse aceitar algum tipo de acordo, sugeriu minha mãe uma noite, enquanto preparávamos o jantar juntas. Sair dessa situação, começar de novo em outro lugar. Olhei para ela surpresa. Você está sugerindo que eu simplesmente desista? Que deixe Júlio vencer? Ela suspirou, seus olhos cansados revelando noites de preocupação. Estou sugerindo que você priorize sua segurança e seu bem-estar. Dinheiro, casas, carros. Nada disso vale sua paz de espírito, muito menos sua vida. Abracei-a, sentindo o leve tremor em seu corpo envelhecido. Não posso desistir agora, mãe. Não é só sobre mim ou sobre vingança. É sobre fazer a coisa certa. Se Júlio e seus cúmplices não forem detidos, continuarão fazendo isso com outras pessoas, desviando dinheiro público, manipulando o sistema. Ela me olhou longamente, então assentiu. Você sempre teve essa teimosia desde criança, igualzinha ao seu pai. Seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Ele está orgulhoso de você, sabia? Mesmo não falando muito sobre isso. 2 semanas após a apreensão dos meus dispositivos, recebi uma ligação de Carolina Duarte, a psicóloga que Gabriel havia me recomendado para ajudar a lidar com o estresse da situação. Marcamos uma sessão para aquela tarde, em seu consultório no Jardim Paulista.
O consultório de Carolina era um espaço acolhedor, com paredes em tons suaves de azul, poltronas confortáveis e uma leve fragrância de lavanda no ar. Ela, uma mulher de 40 e poucos anos com olhos gentis e um sorriso caloroso, me recebeu com um abraço sincero. "Como você está se sentindo realmente, Renata?" Ela perguntou após nos acomodarmos. Respirei fundo. Honestamente, aterrorizada, furiosa, determinada, exausta, tudo ao mesmo tempo. Ela assentiu sem julgamento. Todas reações completamente normais para a situação extraordinária que está vivendo. Por 1 hora conversamos sobre tudo. Meu casamento, a traição, a investigação em andamento, o medo constante de estar sendo vigiada. Carolina ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas que me levavam a reflexões mais profundas. "O que você acha que Júlio espera conseguir com tudo isso?" Ela perguntou em certo momento. A pergunta me pegou de surpresa. Havia pensado muito sobre os atos de Júlio, mas não tanto sobre suas motivações além do óbvio. "Acho que inicialmente era sobre o dinheiro e o poder." Respondi lentamente, organizando meus pensamentos. "Mas agora, acho que é sobre controle. Ele não suporta esta ideia de perder, de ser exposto, de eu ter algum tipo de poder sobre ele. E o que ele mais teme, na sua opinião?" Refleti por alguns instantes. A exposição pública. Júlio construiu essa imagem de executivo bem-sucedido, respeitável, quase intocável. Se o esquema vier à tona, essa imagem será destruída para sempre. Não seria apenas uma questão legal, mas uma destruição completa da identidade que ele construiu. Carolina sorriu levemente. "Você o conhece muito bem." "Infelizmente, sim." Ao final da sessão, ela me entregou um pequeno caderno encadernado em couro. "Quero que escreva aqui, Renata. Não apenas sobre o que está acontecendo, mas sobre como você se sente. Às vezes, colocar os pensamentos no papel nos ajuda a organizá-los, a ver padrões e soluções que não enxergamos quando tudo está apenas em nossa cabeça." Agradeci, tocada pelo gesto. Ao me despedir, notei que ela parecia querer dizer algo mais. "Tem mais alguma coisa, Carolina?" Ela hesitou brevemente. "Só. Tenha cuidado, Renata. Conheço Júlio de reputação no círculo social. Temos amigos em comum. Ele não é apenas calculista. Há algo de impiedoso nele." Suas palavras confirmavam o que eu já sabia, mas ouvir isso de alguém que o conhecia profissionalmente era perturbador. "Obrigada pelo aviso." Naquela noite, enquanto dirigia de volta para a casa dos meus pais, notei novamente um carro me seguindo, o mesmo veículo escuro de antes. Desta vez, porém, ele se aproximou mais, quase colado ao meu para-choque. Meu coração acelerou. Tentei manter a calma, acelerei um pouco, mudei de faixa. O carro continuou me seguindo. Em um impulso, desviei para uma rua lateral, tentando despistá-lo. O carro fez o mesmo. Virei em outra rua, depois em outra, o pânico crescendo a cada segundo. Finalmente, avistei uma viatura policial parada próxima a um posto de gasolina e dirigi diretamente para lá, buzinando freneticamente. O carro escuro desapareceu imediatamente. Expliquei a situação aos policiais, que registraram a ocorrência, mas não pareceram particularmente impressionados. "Provavelmente apenas um motorista imprudente, senhora." Um deles comentou, olhando ao redor sem muito interesse. Não acreditei por um segundo. Aquilo era claramente intimidação. Uma mensagem de Júlio. "Estou observando você. Posso te alcançar quando quiser." Cheguei em casa tremendo, incapaz de esconder meu estado dos meus pais. Minha mãe insistiu em chamar Gabriel, que chegou em menos de 1 hora, acompanhado de um homem que ele apresentou como um investigador particular. "Precisamos aumentar sua segurança." Gabriel decidiu após ouvir meu relato. "Marco ficará de olho em você e na casa dos seus pais, discretamente." Marco, um homem de estatura mediana, mas com uma presença intimidadora, assentiu silenciosamente. Havia algo em seus olhos, uma intensidade, uma vigilância constante, que me fez sentir simultaneamente segura e inquieta. "Isso é mesmo necessário?" Perguntei, embora já soubesse a resposta. "Infelizmente, sim." Gabriel respondeu sem hesitação. "Júlio está escalando suas táticas de intimidação. Primeiro a busca e apreensão, depois as ligações anônimas. Agora isso.
Precisamos estar preparados para o que pode vir a seguir. 2 dias depois, Gustavo me ligou. Sua voz tensa e apressada. Consegui as informações da alvorada. É grande, Renata, maior do que imaginávamos. Precisamos nos encontrar. Combinamos um encontro no shopping, um local público onde seria mais difícil sermos observados ou ouvidos. Enquanto esperava na praça de alimentação, mantive-me alerta, observando cada pessoa que passava, cada movimento suspeito. Gustavo chegou atrasado, o que não era típico dele. Seu rosto mostrava sinais de estresse, olheiras profundas, a barba por fazer. Desculpe o atraso, ele disse, sentando-se à minha frente. Tive que tomar algumas precauções extras. O que você descobriu? Perguntei, inclinando-me para a frente. Ele deslizou um pendrive através da mesa. Tudo está aí. E-mails, transferências, contratos. A Alvorada ganhou licitações milionárias nos últimos 5 anos, todas manipuladas. Júlio recebia uma porcentagem de cada contrato, canalizada através da tal consultoria nas Ilhas Cayman. Mas o mais chocante, ele abaixou a voz ainda mais. Não é só Júlio. Tem gente grande envolvida, Renata. Políticos, empresários influentes, até um juiz. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Um juiz? Qual? Maurício Lemos. O nome atingiu-me como um soco no estômago. Maurício Lemos, o juiz designado para o nosso caso de divórcio. Júlio não estava blefando quando disse que tinha o juiz do seu lado. Gabriel precisa ver isso imediatamente, decidi, guardando o pendrive na bolsa. Estávamos nos levantando para sair quando notei 2 homens se aproximando rapidamente da nossa mesa. Não eram os mesmos que haviam me seguido antes, mas algo em sua postura, na maneira como seus olhos nos fixavam, disparou todos os alarmes em minha mente. Gustavo, sussurrei urgentemente. Aqueles homens... Eu vi, ele respondeu, seu corpo tenso. Quando eu disser agora, vá para a saída oeste. Marco está lá. Ele vai te levar para um lugar seguro. E você? Ele sorriu tristemente. Vou criar uma distração. Antes que eu pudesse protestar, Gustavo levantou-se abruptamente e derrubou propositalmente sua bandeja, criando um estardalhaço. No momento em que todos olharam na direção do barulho, ele gritou: Agora! Corri em direção à saída oeste sem olhar para trás. O coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. Ouvi gritos, o som de mesas sendo derrubadas, pessoas protestando. Cheguei à saída onde, como prometido, Marco me esperava ao lado de um carro. Entre, ele ordenou já ligando o veículo. Mas Gustavo, ele sabe se cuidar, Marco cortou. A prioridade é levar você e aquele pendrive em segurança até Gabriel. Enquanto nos afastávamos do shopping, olhei pelo vidro traseiro, uma sensação de culpa e medo me consumindo. Gustavo havia se colocado em risco por mim pela verdade. Se algo acontecesse com ele, ele vai ficar bem, Marco disse, como se lesse meus pensamentos. Conheço Gustavo há anos. Ele é mais durão do que parece. Vocês se conhecem? Perguntei surpresa. Marco assentiu, seus olhos nunca deixando a estrada. Trabalhamos juntos em alguns casos anteriores. Gustavo tem seus próprios motivos para querer derrubar Júlio. Motivos que vão além de ajudar você. Isso era novidade para mim. Que motivos? Marco hesitou, como se decidindo quanto deveria revelar. Não é minha história para contar, mas digamos que Júlio arruinou a carreira da irmã de Gustavo com falsas acusações muito semelhantes às que está tentando usar contra você. Essa revelação me atingiu profundamente. Todo esse tempo pensei que Gustavo estava me ajudando apenas por solidariedade ou senso de justiça. Nunca imaginei que ele também carregava uma dor pessoal, uma motivação que espelhava a minha própria. Chegamos ao escritório de Gabriel por uma entrada lateral, evitando câmeras de segurança e possíveis observadores. Gabriel já nos esperava, tendo sido alertado por uma mensagem de Marco. Entreguei-lhe o pendrive, relatando rapidamente o encontro com Gustavo e os homens no shopping. Seu rosto ficou cada vez mais grave à medida que falava. Isso muda tudo, ele declarou, conectando o pendrive ao seu computador. Se o juiz Lemos está realmente envolvido, precisamos agir rapidamente e discretamente. Enquanto Gabriel examinava os documentos, Marco recebeu uma mensagem em seu celular. Gustavo está bem, ele anunciou para meu imenso alívio. Conseguiu despistar aqueles homens.
Está a caminho de um local seguro. Gabriel olhou para nós dois. Sua expressão mais séria do que eu jamais havia visto. O que temos aqui é explosivo. Prova não apenas a corrupção de Júlio, mas um esquema que envolve dezenas de pessoas influentes. Se usarmos isso no tribunal, precisamos estar absolutamente preparados para as consequências. Que consequências? Perguntei, embora já temesse a resposta. Pessoas com este nível de poder e estes recursos não vão simplesmente aceitar serem expostas, ele explicou. Elas lutarão com tudo que têm e seus métodos podem não ser convencionais. Está me dizendo que minha vida estará em perigo? Perguntei diretamente. Gabriel encontrou meus olhos, sua honestidade tanto reconfortante quanto aterrorizante. Sim, mais do que já está agora. Marco deu um passo à frente. Por isso precisamos agir primeiro, com impacto máximo e sem aviso. Gabriel concordou lentamente. A audiência de divórcio está marcada para daqui a 3 dias. Júlio espera um processo simples, onde o juiz Lemos decidirá tudo a seu favor. Ele não sabe o que temos, não sabe sobre o pendrive, não sabe que descobrimos a conexão com o juiz. Então usaremos a audiência como nossa emboscada, concluí, entendendo o plano. Exatamente, confirmou Gabriel. Mas até lá, você não pode voltar para a casa dos seus pais. É o primeiro lugar onde eles vão procurar. Onde ficarei, então? Tem um apartamento seguro? Respondeu Marco. Ninguém sabe sobre ele, nem mesmo Gabriel. Naquela noite, liguei para meus pais de um telefone descartável, explicando vagamente a situação, garantindo que estava segura, mas que não poderia dizer onde estava ou quando voltaria. Ouvi a preocupação na voz da minha mãe, a frustração contida do meu pai. Confiem em mim, pedi. Em 3 dias, tudo isso acabará. O apartamento de Marco era um lugar despretensioso em um bairro residencial tranquilo, sem nada que chamasse atenção. Passei os 2 dias seguintes praticamente em reclusão, saindo apenas uma vez para encontrar Gabriel e finalizar nossa estratégia para a audiência. Na véspera do grande dia, sentada sozinha naquele apartamento estranho, peguei o caderno que Carolina havia me dado e comecei a escrever. Não sobre estratégias ou evidências, mas sobre meus sentimentos, meus medos, minhas esperanças, sobre como minha vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo, sobre a pessoa que eu era antes de tudo isso e sobre quem estava me tornando. Percebi, enquanto as palavras fluíam da minha caneta, que não era mais a mesma Renata que encontrou o marido na cama com outra mulher semanas atrás. Aquela Renata havia desaparecido, substituída por alguém mais forte, mais resiliente, mais determinada. Alguém que não aceitava mais ser diminuída ou manipulada. Júlio não fazia ideia do que eu esperava. Acordei antes do despertador tocar, após uma noite de sono inquieto. Hoje era o dia. Por um breve momento fiquei deitada, observando o teto desconhecido do apartamento de Marco, deixando a realidade se assentar. Todas as peças estavam posicionadas no tabuleiro. As evidências, os depoimentos, a estratégia cuidadosamente elaborada. Não havia mais como voltar atrás. Me levantei e caminhei até a janela. O sol mal começava a despontar no horizonte, pintando o céu com tons suaves de laranja e rosa. Ribeirão Preto despertava lentamente, alheia ao drama que se desenrolaria em algumas horas no Fórum de Justiça. Para a maioria das pessoas, seria apenas mais uma quinta-feira comum. Marco já estava acordado quando entrei na cozinha preparando café em silêncio. Ele me ofereceu uma xícara sem dizer nada, seus olhos vigilantes avaliando meu estado. Nervosa? Ele perguntou finalmente. Estranhamente não, respondi, percebendo que era verdade, mas determinada. Ele assentiu, como se entendesse perfeitamente. Gabriel chegará em 1 hora. Tudo está pronto? Tudo, confirmei. A carta, as evidências, o vestido formal que havíamos comprado especialmente para esta ocasião, tudo estava preparado. Tomei um banho demorado, deixando a água quente relaxar meus músculos tensos. Enquanto me arrumava, estudei meu reflexo no espelho. O rosto que me olhava de volta tinha mudado sutilmente nas últimas semanas. Os mesmos olhos, o mesmo nariz, a mesma boca, mas havia algo diferente na expressão.
uma força que não existia antes. Vesti o terno azul marinho que havíamos escolhido. Profissional, sério, sem ser intimidador. Prendi meu cabelo em um coque simples, mas elegante. Apliquei uma maquiagem leve. Queria parecer composta, controlada, incapaz de ser abalada. Gabriel chegou pontualmente, vestido impecavelmente em seu terno cinza. Revisamos os pontos principais da estratégia uma última vez. Lembre-se, ele enfatizou. Júlio espera que você esteja fragilizada, assustada, fácil de intimidar. Ele e o juiz Lemos planejam fazer do processo uma mera formalidade, onde você perderá tudo. Nosso elemento surpresa é nosso maior trunfo. Entendo, assenti. Manterei a compostura, não importa o que aconteça. E se o juiz tentar encerrar a audiência quando começarmos a apresentar as evidências? Você solicitará formalmente a substituição dele, citando conflito de interesses, e apresentará as provas da conexão dele com a construtora Alvorada. Gabriel sorriu satisfeito. Exatamente. E se Júlio tentar te provocar? Não responderei às provocações. Manterei o foco no objetivo, sem demonstrar emoções excessivas. Saímos para o fórum em 2 carros separados, tomando rotas diferentes. Marcos seguiu à distância, garantindo que não estávamos sendo seguidos. Uma precaução necessária, considerando os eventos dos últimos dias. O Fórum de Justiça de Ribeirão Preto era um edifício imponente no centro da cidade, com sua fachada neoclássica e escadaria de mármore. Enquanto subíamos os degraus, senti o peso da ocasião. Não era apenas meu futuro que seria decidido hoje, mas potencialmente o destino de todos envolvidos no esquema de corrupção. No saguão principal avistei minha mãe. Havíamos combinado que apenas ela viria, para não colocar meu pai sob estresse desnecessário dada sua condição de saúde. Corri para abraçá-la, sentindo seu corpo pequeno e frágil contra o meu. Você está linda, ela sussurrou, segurando meu rosto entre suas mãos. E forte, tão forte. Obrigada por estar aqui, respondi, sentindo lágrimas ameaçando se formar. Pisquei rapidamente para contê-las. Hoje não era dia para choro. Thaís também apareceu surpreendendo-me. Não achei que viesse, comentei enquanto nos abraçávamos. E perder a chance de ver aquele canalha receber o que merece? Nunca! Ela respondeu com um sorriso determinado. Quando nos dirigimos à sala de audiências, notei Gustavo em um canto discreto do corredor. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Ele assentiu, um gesto quase imperceptível. Por razões estratégicas, havíamos decidido que ele não participaria diretamente da audiência, mas estaria próximo caso precisássemos dele. A sala 8 do 3º andar estava quase vazia quando entramos. Era uma audiência privada de divórcio, afinal, não um julgamento público. Apenas as partes diretamente envolvidas foram admitidas. Júlio já estava lá, sentado ao lado de seu advogado Eduardo Vieira. Como sempre, impecavelmente vestido em um terno italiano que provavelmente custava mais que 3 meses do meu salário. Ao vê-lo, senti uma estranha mistura de emoções. Não mais aquela dor aguda da traição, mas algo mais frio, mais calculado, quase indiferença. Nossos olhares se cruzaram. Ele sorriu, aquele sorriso confiante e condescendente que eu conhecia tão bem. Um sorriso que dizia, já venci, você só não sabe ainda. Mantive minha expressão neutra e me sentei do lado oposto com Gabriel. No canto da sala notei Adriana, elegante em um vestido discreto, e Dona Teresa, com seu eterno ar de superioridade. Vieram para presenciar minha derrota, sem dúvida. A ideia quase me fez sorrir. Pontualmente às 9h, o juiz Maurício Lemos entrou. Todos se levantaram, como manda o protocolo. Observei-o atentamente enquanto ele se acomodava. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas, expressão séria e profissional. Nada em sua aparência sugeria o nível de corrupção que as evidências no pendrive revelavam. Bom dia a todos, ele começou, sua voz grave ecoando na sala quase vazia. Estamos aqui para finalizar o processo de divórcio entre Júlio Ferreira e Renata Coelho. Entendo que houve tentativas de acordo que não prosperaram, correto? Correto, Excelência, respondeu Eduardo Vieira. Meu cliente ofereceu termos generosos, mas infelizmente foram recusados.
Gabriel manteve-se impassível. Os termos oferecidos estavam muito aquém do justo, considerando as circunstâncias do casamento e a contribuição da minha cliente para o patrimônio do casal. O juiz Lemos assentiu, fingindo imparcialidade. Muito bem. Vamos proceder então com as alegações finais de ambas as partes antes da decisão. Eduardo Vieira levantou-se, ajustando sua gravata. Por quase 20 minutos, ele pintou um retrato de Júlio como o marido dedicado, o executivo brilhante, o homem injustiçado por uma esposa ingrata. Segundo sua narrativa, eu era praticamente uma aproveitadora que queria uma parte desproporcional dos bens que Júlio havia conquistado com seu trabalho árduo. Além disso, Excelência, ele concluiu, há indícios de que a senhora Coelho está envolvida em irregularidades financeiras no Grupo Horizonte, atualmente sob investigação. Seria um erro permitir que ela se beneficie de bens potencialmente adquiridos através de atividades suspeitas. Senti meu sangue ferver com a audácia daquela inversão de papéis, mas mantive minha expressão neutra como havíamos planejado. Júlio me observava com um sorriso mal contido, claramente esperando uma reação emocional. Não lhe dei esse prazer. Quando Gabriel se levantou para nossas alegações, senti a atmosfera na sala mudar sutilmente. Havia uma energia contida em seus movimentos, uma confiança que claramente deixou Júlio e seu advogado intrigados. Excelência, antes de prosseguirmos com as alegações específicas sobre a divisão de bens, gostaria de submeter ao tribunal uma carta escrita pela minha cliente, detalhando circunstâncias relevantes para este caso. O juiz Lemos hesitou por uma fração de segundo, tão breve que apenas alguém procurando por sinais teria notado. Proceda, Dr. Santos. Gabriel entregou cópias da carta ao juiz, a Eduardo Vieira e uma terceira que manteve consigo. Era um documento de 27 páginas, meticulosamente elaborado, detalhando não apenas a traição de Júlio, mas todo o esquema de corrupção, com datas, valores, nomes e referências às evidências que tínhamos. Gostaria de solicitar que a senhora Coelho leia os trechos principais desta carta para o tribunal. Gabriel continuou. Me levantei lentamente, pegando minha cópia. O juiz Lemos assentiu, ainda mantendo sua fachada de imparcialidade. Júlio parecia ligeiramente confuso, mas não preocupado. Ainda não havia entendido o que estava prestes a acontecer. Comecei a ler, minha voz clara e firme. Iniciei com a descoberta da traição, descrevendo a cena em nosso apartamento com detalhes precisos. Vi Júlio revirar os olhos como se aquilo fosse irrelevante. Eduardo Vieira parecia impaciente. Adriana e Dona Teresa trocaram olhares entediados. Então, cheguei à parte sobre as transferências suspeitas. A postura de Júlio mudou imperceptivelmente. Continuei, agora detalhando os contratos fraudulentos com a construtora Alvorada. Eduardo Vieira inclinou-se para sussurrar algo a Júlio, que o silenciou com um gesto brusco. Confirmado por e-mails recuperados, onde o Sr. Ferreira discute explicitamente percentuais de propina e métodos para ocultar as transferências. Li, mantendo minha voz estável. O juiz Lemos pigarreou, interrompendo-me. Doraze, Coelho, estes são assuntos muito sérios que parecem fugir ao escopo desta audiência de divórcio. Sugiro que nos atenhamos à questão da divisão de bens. Era o momento que havíamos antecipado. Gabriel se levantou imediatamente. Com todo respeito, Excelência, esses assuntos são diretamente relevantes para a divisão de bens, uma vez que grande parte do patrimônio do Sr. Ferreira foi adquirido através dos esquemas ilegais que estamos denunciando. Além disso, ele fez uma pausa dramática, retirando um conjunto adicional de documentos de sua pasta. Gostaríamos de formalmente solicitar seu afastamento deste caso por conflito de interesses. Um silêncio atordoante tomou conta da sala. O rosto do juiz Lemos empalideceu visivelmente. Isso é um absurdo! Eduardo Vieira protestou, levantando-se. Uma tática desesperada para adiar o inevitável. Gabriel manteve-se imperturbável. Temos evidências, Excelência, de sua participação direta no esquema de fraudes envolvendo a construtora Alvorada e o Sr. Ferreira. Especificamente, transferências para uma conta nas Bahamas registrada em nome de sua esposa,
coincidentemente sempre 3 dias após decisões judiciais favoráveis a projetos da Alvorada. O juiz Lemos levantou-se abruptamente. Esta audiência está suspensa. Doutor Santos, suas alegações são caluniosas e... Já enviamos cópias de todas essas evidências ao Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério Público e a 3 veículos de imprensa. Gabriel o interrompeu calmamente. Suspender esta audiência não impedirá que a verdade venha à tona. Júlio finalmente pareceu compreender a gravidade da situação. Seu rosto assumiu uma expressão que eu nunca havia visto antes. Puro pânico. Que palhaçada é essa? Ele vociferou, virando-se para Eduardo. Faça alguma coisa. O advogado parecia igualmente perdido. Excelência, isso claramente é uma tentativa de... Silêncio! O juiz Lemos ordenou, tentando recuperar algum controle da situação. Seus olhos percorriam freneticamente a sala, como se procurando uma saída. Esta audiência está suspensa por irregularidades processuais. Uma nova data será... Excelência! Gabriel interrompeu novamente, sua voz agora mais firme. Se o senhor encerrar esta audiência sem uma decisão clara sobre seu afastamento e sem analisar as evidências apresentadas, seremos obrigados a entender isso como mais uma tentativa de obstrução de justiça, o que agravará sua situação perante o CNJ. Nesse momento, a porta da sala se abriu e 2 pessoas entraram, uma mulher e um homem em trajes formais exibindo distintivos. Boa tarde, a mulher disse, sua voz autoritária ecoando na sala. Sou a delegada Mariana Torres, da Polícia Federal, e este é o promotor de justiça Rafael Monteiro. Estamos aqui a respeito de uma denúncia sobre um esquema de corrupção envolvendo o Grupo Horizonte e a construtora Alvorada. O caos se instalou. Eduardo Vieira começou a protestar veementemente. O juiz Lemos tentava manter alguma aparência de controle. Adriana levantou-se e caminhou rapidamente para a saída, apenas para ser detida por um policial que aguardava no corredor. Dona Teresa olhava ao redor com uma expressão de horror crescente. E Júlio? Júlio olhava diretamente para mim, seus olhos uma mistura de fúria e incredulidade. Em um movimento súbito, ele se levantou e avançou em minha direção. Sua vadia manipuladora! Ele gritou, seu rosto contorcido pelo ódio. Você não tem ideia do que fez? Gabriel tentou se interpor, mas Júlio era mais rápido. Antes que alguém pudesse reagir, ele me agarrou pelo braço com força suficiente para deixar marcas. Não demonstrei medo, apenas o encarei diretamente. Eu sei exatamente o que fiz, respondi calmamente. Guardei minhas lágrimas para este momento, Júlio, para ver você perder tudo. O delegado e outro policial o afastaram de mim, imobilizando-o. Júlio Ferreira, anunciou a delegada Torres. Você está detido para averiguação por suspeita de fraude, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e obstrução de justiça. Você tem o direito de permanecer calado. Enquanto ela continuava recitando os direitos de Júlio, observei a cena com uma estranha sensação de distanciamento. Era como assistir a um filme, algo que acontecia com outras pessoas. Júlio sendo algemado, Eduardo Vieira discutindo nervosamente com o promotor Monteiro, o juiz Lemos sendo informado que também seria levado para prestar depoimentos, Adriana chorando silenciosamente em um canto, seu perfeito rímel agora manchando suas bochechas, Dona Teresa sentada sozinha, repentinamente parecendo muito menor e mais velha. Minha mãe se aproximou, segurando minha mão. Você está bem, filha? Ela perguntou suavemente. Estou, respondi, e era verdade. Não havia euforia, nem vingança doce, apenas alívio, como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Os próximos minutos se passaram em um borrão. Depoimentos preliminares foram colhidos ali mesmo. Agendamentos foram feitos para depoimentos formais nos dias seguintes. Gabriel conversava com o promotor Monteiro, explicando detalhes do caso. Em determinado momento, quando Júlio estava sendo conduzido para fora, nossos olhares se cruzaram uma última vez. Todo o charme, toda a confiança, toda a arrogância haviam desaparecido. O que vi foi apenas um homem quebrado, finalmente confrontado com as consequências de suas próprias ações. Isso não acabou. Ele sibilou ao passar por mim. Acabou para você, respondi simplesmente. Horas depois,
Quando finalmente deixamos o fórum, o sol já estava se pondo. Thaís, minha mãe, Gabriel e eu caminhamos juntos até a escadaria principal. Repórteres aguardavam na entrada, alertados sobre as prisões de figuras proeminentes. Gabriel gentilmente nos guiou por um caminho alternativo, evitando o tumulto. "O que acontece agora?" perguntei quando estávamos no estacionamento. "Legalmente? Um longo processo." Gabriel respondeu honestamente. "Investigações detalhadas, indiciamentos formais, possivelmente mais prisões à medida que o esquema for sendo desvendado. Quanto ao seu divórcio, será designado um novo juiz. Mas com as evidências que temos, não há dúvida de que você receberá uma divisão justa dos bens." "E Júlio pode realmente ir para a prisão?" "Considerando a extensão das evidências e a natureza dos crimes, sim, por um bom tempo." No caminho para casa, a casa dos meus pais, onde ficaria temporariamente, percebi que não havia pensado sobre o depois. Toda a minha energia estava concentrada em expor a verdade, em me defender, em garantir que Júlio não saísse impune. Mas e agora? O que eu faria com o resto da minha vida? Quando chegamos, meu pai nos esperava na varanda, ansioso por notícias. Contei-lhe tudo, observando seu rosto passar da preocupação ao orgulho. "Nunca duvidei de você, filha," ele disse, segurando minhas mãos entre as suas, nem por um segundo. Aquela noite, sentada no quintal da casa onde cresci, sob as mesmas estrelas que observava quando criança, comecei a imaginar possibilidades. Talvez vender minha parte no apartamento e comprar um lugar só meu. Talvez mudar de carreira. O Grupo Horizonte certamente passaria por grandes mudanças após o escândalo. E não tinha certeza se queria continuar lá. Talvez até mudar de cidade. Começar do zero em algum lugar novo. Gustavo ligou por volta das 10 da noite para confirmar que estava seguro e que acompanhara as notícias. "Você foi incrível hoje," ele disse, sua voz transmitindo uma admiração genuína que me aqueceu por dentro. "Não teria conseguido sem sua ajuda," respondi sinceramente. "Você arriscou muito por mim por isso?" "Por nós," ele corrigiu suavemente. "Por todos que Júlio prejudicou ao longo dos anos." Antes de desligar, ele hesitou por um momento. "Renata, quando a poeira baixar, talvez pudéssemos tomar um café, só para conversar, sem conspirações ou esquemas de corrupção envolvidos." Sorri, surpreendendo-me com o calor que senti no peito. Eu gostaria disso. Naquela noite, deitada na cama da minha adolescência, rodeada por memórias de uma época mais simples, pensei na jornada dos últimos meses. Na noite em que encontrei Júlio e Adriana, nas palavras cruéis dele, nas risadas desdenhosas, em como me senti pequena, insignificante, derrotada. E então pensei no momento em que ele foi levado pelo delegado, no medo em seus olhos, na realização de que tudo o que construiu estava desmoronando. Não senti alegria com seu sofrimento, nem satisfação vingativa. O que senti foi a mais pura forma de justiça, a sensação de que o universo finalmente estava reequilibrando as coisas. As palavras dele ainda ecoavam na minha mente. "Guarde essas lágrimas para quando eu ficar com a casa e o carro, idiota!" Mal sabia ele que aquelas lágrimas se transformariam na força que o derrubaria, que cada humilhação, cada palavra cruel, cada risada debochada se tornaria combustível para minha determinação. A verdadeira vitória não foi vê-lo algemado, ou garantir minha parte nos bens, ou mesmo limpar meu nome. A verdadeira vitória foi redescobrir minha própria força, minha resiliência, minha capacidade de enfrentar a adversidade e emergir mais forte do outro lado. Enquanto o sono finalmente começava a me envolver, sorri para o teto familiar. Pela primeira vez em muito tempo, não havia medo do amanhã, nem angústia pelo passado. Apenas a certeza tranquila de que não importa o que viesse a seguir, eu estaria pronta. Hoje, 2 anos depois daquele dia no Fórum de Justiça, ainda me pego pensando em como uma simples frase pode mudar completamente o rumo de uma vida. "Guarde essas lágrimas para quando eu ficar com a casa e o carro, idiota." Palavras que Júlio provavelmente já esqueceu, mas que marcaram o início da transformação mais profunda que já vivi. O processo judicial se estendeu por quase 1 ano inteiro. Como Gabriel previu, a investigação revelou um esquema muito maior do que imaginávamos inicialmente.
Mais de 15 pessoas foram indiciadas, incluindo 2 vereadores, um deputado estadual e 3 executivos da construtora Alvorada. O juiz Lemos perdeu a toga e hoje responde a processo em liberdade, mas com todos os seus bens bloqueados. Adriana fez um acordo de delação premiada e entregou detalhes que nem mesmo nossas investigações haviam descoberto. Quanto a Dona Teresa, a matriarca orgulhosa que sempre me olhou de cima, hoje visita o filho quinzenalmente na penitenciária estadual, onde ele cumpre pena de 12 anos por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. E eu realmente fiquei com a casa e o carro, e muito mais. O novo juiz designado para o divórcio, após analisar todas as evidências, me concedeu 70% dos bens que havíamos adquirido durante o casamento, considerando-o no papel de Júlio na tentativa de me incriminar. Foi uma vitória, sem dúvida, mas não foi isso que trouxe paz ao meu coração. O que realmente importou foi recuperar minha vida, minha dignidade, minha capacidade de olhar no espelho todas as manhãs e reconhecer a pessoa que me encarava de volta. Nunca se tratou de vingança, embora muitos tenham interpretado assim. Tratou-se de justiça, não apenas para mim, mas para todos que foram prejudicados pelo esquema de Júlio ao longo dos anos. Com parte do dinheiro que recebi, criei a Fundação Recomeço, uma organização sem fins lucrativos que oferece apoio jurídico e psicológico gratuito para mulheres em situações de vulnerabilidade, especialmente aquelas enfrentando divórcios complicados ou que são vítimas de violência patrimonial. Carolina, a psicóloga que tanto me ajudou, hoje coordena nossa equipe de saúde mental, enquanto o Gabriel presta consultoria jurídica algumas horas por semana. Até mesmo Gustavo colabora, agora como meu marido e diretor de tecnologia da Fundação. Sim, Gustavo e eu nos casamos no ano passado, em uma cerimônia simples no jardim da casa dos meus pais. Quem diria que daquele caos todo nasceria um amor tão genuíno e respeitoso? Às vezes, quando estamos juntos à noite, planejando o futuro, penso em como a vida dá voltas, como precisei perder tudo para finalmente encontrar o que realmente importava. Não trabalho mais no Grupo Horizonte, que passou por uma completa reestruturação após o escândalo. Dedico meu tempo integral à fundação e, ocasionalmente, dou palestras sobre inteligência financeira e como identificar sinais de fraude. Minha história, que começou tão dolorosa, agora serve de inspiração para outras mulheres que passam por situações semelhantes. Thaís continua sendo minha melhor amiga e madrinha de casamento. Ela sempre diz que sabia que eu era mais forte do que aparentava, mesmo quando eu mesma duvidava. Meus pais estão bem, embora meu pai ainda precise de cuidados contínuos para sua condição. A diferença é que agora posso oferecer-lhes o suporte que merecem sem preocupações financeiras. E quanto a Júlio? Raramente penso nele, para ser honesta. Soube que ele tentou reduzir sua pena com acordos de delação, mas tinha pouco a oferecer que as investigações já não tivessem descoberto. A última notícia que tive foi que ele estuda direito na prisão, ironicamente. Talvez esteja buscando entender o sistema que o condenou ou, quem sabe, tenha encontrado uma forma de redenção. De qualquer forma, não faz mais parte da minha vida. Se há uma lição que gostaria de compartilhar com vocês que estão assistindo, é esta. Não importa o quão devastadora seja a traição, o quão profunda seja a humilhação, o quão desesperadora pareça a situação, você tem dentro de si uma força que talvez nem saiba que existe. Eu não sabia. Descobri apenas quando não tinha outra escolha a não ser forte. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam minha história até aqui. Sei que não foi fácil, que houve momentos em que vocês provavelmente sentiram a mesma raiva, a mesma indignação que eu senti. Espero que também tenham sentido o mesmo alívio, a mesma sensação de justiça ao final. Este canal, o Vingança do Dia, tem feito um trabalho extraordinário dando voz a pessoas como eu, que enfrentaram situações aparentemente impossíveis e conseguiram dar a volta por cima. Se a minha história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal para não perder nenhum desses relatos poderosos que são compartilhados diariamente aqui. O botão de inscrição está logo abaixo do vídeo e não custa absolutamente nada para você.
mas significa muito para quem trabalha incansavelmente para trazer essas histórias ao público. Enquanto você está aí, por que não deixar um like também? É uma forma simples de mostrar seu apoio e ajuda o canal a crescer, a alcançar mais pessoas que possam se beneficiar dessas narrativas. E por favor, deixe um comentário contando o que achou da minha história. O que mais te impactou? O que você faria no meu lugar? Suas palavras não apenas enriquecem a comunidade que se forma aqui, mas também me dão a chance de interagir com vocês, de responder perguntas e talvez até oferecer algum conselho baseado na minha experiência. Deu muito trabalho para a equipe do Vingança do Dia preparar este vídeo. Horas de entrevistas, edição, verificação de fatos. Se você aprecia o conteúdo e tem condições, considere contribuir através do Valeu Demais, o sistema de doações que ajuda a cobrir os custos de produção e permite que mais histórias como a minha sejam contadas. Sua contribuição, por menor que seja, faz uma diferença real e ajuda a manter o canal trazendo conteúdo diário e de qualidade. E não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal. Há histórias incríveis de superação, de justiça poética, de pessoas comuns que, assim como eu, encontraram forças onde não imaginavam ser possível. Tenho certeza de que você vai se emocionar e se inspirar com cada uma delas. Finalizo este relato com o coração cheio de gratidão. Gratidão por ter sobrevivido ao que parecia impossível. Gratidão pelas pessoas maravilhosas que me apoiaram ao longo do caminho. Gratidão por ter a oportunidade de transformar minha dor em algo positivo, algo que pode ajudar outras pessoas. E gratidão a você, que dedicou seu tempo para ouvir minha história. Lembre-se sempre, suas lágrimas de hoje podem ser a força que te impulsionará amanhã. Ninguém tem o direito de diminuir sua dor ou dizer como você deve senti-la, mas você tem o poder de transformá-la em algo maior que você mesma. Até o próximo vídeo do Vingança do Dia. Quem sabe a próxima história de superação não será a sua.